Viver Mais. Oferecimento: Hospital Cíntia Charone. Olá, gente! Mês de setembro, Setembro Verde, 27 de setembro, Dia Nacional de Doação de Órgãos. O mês que você pode oportunizar vidas, o mês que você pode ajudar a salvar vidas. E além disso, nós também vamos ver várias fachadas iluminadas de verde para lembrar você que sim, nós podemos ajudar a salvar pessoas, salvar vidas, dar mais vida, mais qualidade de vida doando órgãos. No nosso Batendo Papo de hoje, vamos conversar com o Dr. Maurício Iazzi e doutora Márcia Iazzi sobre transplante, sobre doação de órgãos. E também vamos mostrar para vocês um pouquinho sobre um novo olhar para o envelhecimento. Vamos lá? O Viver Mais está só começando! Olá, gente, tudo bem? Pois é, Setembro Verde, como eu falei para vocês, dia 27 de setembro, Dia Nacional da Doação de Órgãos. E a gente tem dados excelentes. De acordo com o Ministério da Saúde, ano passado nós tivemos cerca de 23.999 transplantes realizados no Brasil. Isso foi uma marca recorde dos últimos 10 anos. Muito bom. Porém, apesar de ter aumentado essa quantidade de transplantes, os números de doadores ainda é muito pequeno, gente. Simplesmente 43% tem recusa familiar. E aqui na nossa região isso piora muito, gente. Cerca de 1 milhão de pessoas que morreu não tem doação de órgãos do jeito que a gente precisa. Aqui na nossa região, somente 4,7 pessoas são doadoras. Ou seja, de 1 milhão de mortes, 4,7 doam órgãos. Lá para a região sul, isso melhora um pouquinho, vai para cerca de 27 doadores. Mas é um número muito baixo, gente. Nós podemos salvar vidas através da doação de órgãos. E hoje nós estaremos aqui conversando com um casal que é muito usado por Deus no transplante de órgãos e tecidos. Estamos aqui com a doutora Márcia Iazzi, que é médica do Grupo de Fígado da Santa Casa e é coordenadora do Banco Social de Doação de Órgãos e Transplantes da FIEPA, médica queridíssima, super do bem e que viaja aí por esse nosso estado todo fazendo uma medicina melhor. Temos também o Dr. Maurício Iazzi, olha só o sobrenome, gente, Iazzi, que casal lindo! Ele também médico e cirurgião do Grupo de Fígado da Santa Casa e do Hospital Oncológico Pediátrico do Governo do Estado. Eu tenho assim uma admiração profunda. Deus, quando escolheu vocês para serem marido e mulher, disse: esse casal vai se unir e completar aí um ao outro e a saúde da população brasileira mais carente. Muito obrigada. Vocês são exemplo para mim. Eu tenho muito orgulho de dizer que vocês fazem a diferença no nosso estado. Muito obrigada por estarem aqui tirando as dúvidas sobre doação de órgãos e transplante, viu, queridos? Então, aí a gente começa com a Márcia, né, que é quem é responsável pela triagem, pela orientação. Como é que funciona, afinal, Márcia, esse trabalho de captação de órgãos? Como que as pessoas chegam até você? Então, acho que são duas coisas, né? Como funciona isso no Brasil, existe um sistema vinculado ao órgão máximo da saúde, que é o Ministério da Saúde, que é o Sistema Nacional de Transplante. E foi muito importante a criação desse sistema para que houvesse a legislação específica sobre esse tema. E o Brasil realmente cresceu muito em relação à transplantação depois dessa organização, que acontece em qualquer setor que você então organiza. O Sistema Nacional de Transplante, ele que determina toda essa legislação, e cada estado então tem uma CNCDO, que é uma central local
de coordenação. É como se fosse a figura do Ministério da Saúde para coordenar toda a atividade de doação e transplante em cada estado. Aqui, inclusive, na seção Pará, né, a Central Nacional de Doação e Captação de Órgãos, ela é capitaneada aí pela doutora Ana Beltrão, que já esteve aqui conosco, isso, né? Sim, a doutora Ana coordena a CNCDO no Pará e a Central Nacional em Brasília e depois o SNT. Então, o objetivo de se criar tudo isso é que, informando a população, né, sobre a importância da doação de órgãos, ocorra uma conscientização e, posteriormente, aumento da doação. Mas não é só a população que é responsável por isso. É muito importante lembrar que os hospitais, nós médicos, enfermeiros, técnicos, também possamos difundir isso dentro do próprio hospital. Então, de uma maneira geral, o sistema funciona assim. Mas eu acho assim que o mais importante disso tudo é a população entender que esse é o único tratamento que depende da sociedade. Depende do nosso sim. Porque se nós não discutirmos isso com a nossa família, se não levarmos essa vontade ao nosso parceiro, porque quem define é a família, é o nosso responsável legal, dizer assim, olha, quando eu morrer eu quero doar tudo. Como disse aqui hoje um colaborador de vocês, eu achei muito interessante, ele falou assim, tudo que presta eu vou doar, o que prestar eu posso doar. Então assim, eu achei interessante, na linguagem dele, ele é um doador e precisa comunicar a família, porque sem isso não há doação, é a família que define. Então, Márcia, os dados revelam, né, 43% de recusa familiar. É uma pena, gente, porque se o nosso ente querido morre, ou ele vai para baixo da terra com todos os órgãos, ou ele vai ser cremado. E você podendo ajudar a pessoa que está viva a permanecer viva, ter saúde, não tem por que a gente pensar desse jeito, né? Ah, não vou levar minha família. E Márcia, você trabalha com as pessoas que precisam receber os órgãos, é isso? Também, e com aqueles que já tiveram a graça de ser transplantados. Então aqui, a Santa Casa é o nosso centro de referência estadual para tratamento de doenças do fígado. E lá a gente já desenvolve esse trabalho de pré-transplante, então nós recebemos os cirróticos, né? Quem tem indicação de transplante. São todos aqueles pacientes que têm uma doença hepática crônica terminal ou na fase aguda, uma hepatite fulminante, que não é uma doença de todo dia, mas ela acontece, que é uma necrose rápida, uma destruição maciça do fígado e que há necessidade de se transplantar de urgência, porque a mortalidade sem transplante é muito elevada. Então é nesse ambulatório que a gente recebe essas pessoas que precisam. E aí, hoje, a gente está próximo a retornar o programa de transplante, mas hoje ainda não. Então, é muito ruim, tanto para nós médicos, preencher aquele papel de tratamento fora de domicílio e para aquele que está ali na nossa frente, ficar pensando em toda a estrutura, quem vai comigo, se aquele lugar é frio, é quente, quem vai me ajudar, para onde eu vou, eu nunca saí daqui, eu moro na ilha, por exemplo, do Cumbu ou qualquer outro lugar, é uma realidade completamente diferente. Então a nossa luta é que para esse programa se estabeleça aqui, que possa beneficiar o nosso paraense, que ele doe mais para que mais pacientes se beneficiem com isso. Muito bem, então quer dizer, a doutora Márcia vai, acompanha o paciente que precisa do transplante, acompanha ele pós-transplante, mas entre o pré e o pós tem o doutor Maurício. Então, Maurício, como é que está essa fila? O que as pessoas ficam, em que momento você tem esse contato? É só quando o paciente chega ao Prapoerá ou, na verdade, você vai, pega o fígado que foi doado, leva para o local onde vai haver o transplante? Me conta aí esse pouquinho de história. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e dizer o seguinte, que o fígado é onde os clínicos são mais cirurgiões e onde os cirurgiões são mais clínicos. Então tem muita coisa que a gente faz junto. Por exemplo, essa preparação do doente, a gente faz isso muito junto. E o doente, antes de ser operado, passa com a gente no preparo de todas as suas etapas até ele estar pronto para ser transplantado. Quando ele está pronto para ser transplantado, ele vai ser inscrito na fila de transplantes e aí nós vamos ficar aguardando por um doador.
essa é uma fase crítica, porque você está todo dia, a qualquer hora, a qualquer momento, pode aparecer um doador e você vai ser acionado. Quando acontece isso, normalmente é no sábado à noite. Eu não sei porquê, mas é sempre assim. No sábado à noite alguém te liga e fala, olha, Maurício, temos um doador lá em Santarém. Lá em Altamira. Em Altamira. E aí, o que a gente faz? A gente monta uma logística toda para poder fazer a captação do órgão. Então a equipe se desloca até onde está o hospital, onde está o doador, uma vez que já houve o processo de doação e transplante, foi confirmado que aquele doador vai para aquele receptor e o critério hoje é gravidade. O paciente mais grave é operado primeiro, não é quanto tempo ele está na fila. O transplante de fígado é uma cirurgia bastante complexa, que envolve uma série de ligações aí dos vasos, da via biliar. Tal. Terminado essa parte das ligações, aí vamos dizer assim, a gente vai ter a primeira impressão se o fígado realmente está funcionando, porque já é possível ver a produção de bile, a coagulação do sangue, a normalização da temperatura corpórea. São dados esses que nos falam que esse enxerto está funcionando. Maurício, deixa eu te perguntar uma coisa. O fígado é um órgão que pode ser transplantado ainda de uma pessoa viva para outra, né, que esteja precisando desse transplante. Como é que funciona isso? Por que não tem que ser doado por uma pessoa que já morreu? Isso é muito bom, né? Mas como é que funciona isso? Então, essa pergunta que você fez é muito interessante, porque assim, o Brasil, como a grande maioria dos outros países, transplanta mais ou menos 30% da necessidade de transplantes. Ou seja, no Brasil nós temos aí 5.000 pacientes que precisariam de transplantes. E são transplantados cerca de 1.700 de fígado por ano. Então o que acontece? O que acontece com esses outros pacientes? Se eu tenho um problema no rim e eu não sou transplantado, eu posso fazer diálise. Mas se eu tenho um problema no fígado, eu preciso de transplante e eu não sou transplantado, 20% desses pacientes vão morrer por ano, esperando por um transplante. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que transplantar o maior número de pacientes possível para diminuir mortalidade em fila de espera. Eu vou usar todos os doadores falecidos possíveis, disponíveis, e a diferença eu vou tentar tirar de alguma outra maneira. Por exemplo, fazendo transplantes intervivos, onde um parente próximo doa parte do fígado. Por que isso é possível? Porque quando você tira parte do fígado, essa outra parte cresce. Como se fosse o rabo da lagartixa. Aquilo cresce. E ele fica no tamanho normal em 3 meses. Ou seja, é segura a doação intervivos, tá certo? E é possível isso. O Brasil foi o primeiro país no mundo a fazer transplantes intervivos. Eu fico muito emocionada de ver como Deus é tão maravilhoso, né? Porque o fígado se regenera. Quando a gente tem rins que precisam ser transplantados, nós temos 2. Um pode funcionar, o outro consegue segurar lá com a hemodiálise, né? A córnea, eu tenho 2 córneas, um olho está com problema, o outro eu posso dar uma segurada. Então, Deus é muito bom. Mas Maurício e Márcia, nós temos algumas perguntas. Vamos então à nossa primeira pergunta. Doutor, o que é morte encefálica? Quando se fala de doação de órgãos, talvez essa seja a pergunta mais importante de todas. Porque só existe doação de pacientes que morreram por causa do diagnóstico de morte cefálica. É muito importante a gente separar 2 coisas. Sempre tem alguém que conta uma história para a gente. Olha, tem um tio meu, ele ficou 3 meses no hospital em coma, depois ele acordou e ficou ótimo. E todo mundo guarda aquilo na cabeça. Esse paciente não tinha morte encefálica, ele estava em coma, tinha uma alteração cerebral. O encéfalo é algo bem maior do que só o cérebro. E uma vez tendo lesado o cérebro, o encéfalo inteiro, essa lesão é literalmente irreversível. Isso veio de uns estudos feitos na Universidade de Boston, onde eles seguiram 500 pacientes com diagnóstico clínico de morte cefálica e 100% deles teve o desfecho
com óbito. Isso padronizou toda a doação de órgãos no mundo. E mais do que a doação de órgãos, padronizou a morte. Quer dizer, se eu tenho um parente que está internado na UTI e que tem o diagnóstico de morte cefálica, esse é o momento de chamar a família, assinar o atestado de óbito e dividir com eles que o ente querido se foi. Não é ético, não é moral se manter um paciente artificialmente no hospital, prolongando o sofrimento da família, uma vez que aquele paciente não está mais aqui, morreu. Então é isso aí, gente. Teve o diagnóstico de morte encefálica, doe órgãos, ajude a salvar uma vida. Vamos à próxima pergunta. Doutor, eu gostaria de saber como é a vida no pós-transplante. A vida no pós-transplante é completamente diferente daquela vida do pré-transplante. No pré-transplante, o paciente tem uma série de limitações, de medicações, internações, limitações físicas, psíquicas. A partir do momento em que o paciente é transplantado e tem um órgão que passa a funcionar normalmente, gradativamente ele vai melhorando as suas funções, a sua qualidade de vida. Isso é nitidamente sentido a partir do primeiro ano pós-transplante. Já existe um ganho muito importante no primeiro ano, mas após o segundo ano do primeiro ano existe aquela estabilização e o paciente volta a ter as suas atividades normais. Ele volta a estudar, namorar, trabalhar, a fazer esporte, a fazer as coisas que ele fazia antes com tranquilidade. E Maurício, até que momento a gente pode ficar observando o paciente para que ele possa ou não ter uma rejeição a esse transplante? Durante que período é aquela coisa mais grave ou sempre ele pode ter uma rejeição? De uma maneira geral, a qualquer momento da vida ele pode experimentar uma rejeição. Essa rejeição ela é observada com mais frequência nos primeiros meses pós-transplante. A incidência disso vai caindo com o tempo. Tanto é que a gente vai diminuindo a quantidade de remédios para rejeição. E vai sempre seguindo esses pacientes. Eles precisam ser seguidos por toda a vida, para serem monitorados, para tentar se identificar complicações tardias e como rejeição, por exemplo. Então, gente, é isso aí. Hoje nós estivemos aqui com a doutora Márcia e com o doutor Maurício, excelentes pessoas e maravilhosos médicos, para tirar um pouquinho as nossas dúvidas sobre os transplantes. Que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês e a família de vocês e tudo aquilo que vocês tocarem, tá bom? Muito obrigada. A você que está em casa, repense sua vida e não esqueça, doar órgãos é doar vidas. Vamos lá? Até o próximo Batendo Papo. Atender quem mais precisa faz parte da história do Hospital Cíntia Charone. Agora com atendimentos a preços acessíveis em 2 unidades novas e modernas. A Clínica Popular da Avenida 3 Corações, na Cidade Nova 3, e a unidade de Icoraci. São consultas em diversas especialidades, exames e o programa Viver Mais de envelhecimento saudável. Eleva, lá em cima. Ligue e marque sua consulta. E foi inaugurado o Viver Mais, Centro de Envelhecimento Saudável do Hospital Cíntia Charone. Você vai ver agora a continuação de toda essa inauguração e de quantos serviços maravilhosos estão lá esperando por você. Você é nosso convidado. Compareça, conheça, viver mais bem, viver muito melhor a partir dos 40 anos. Vamos lá? Viver mais saudável, mais alegre e mais ativo é uma questão de escolha e que agora tem endereço certo com a inauguração do Viver Mais, Centro de Envelhecimento Saudável, aqui no bairro do Marizal, em Belém. Com uma equipe multidisciplinar de especialistas em gerontologia pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, em São Paulo, o Centro de Envelhecimento Saudável Viver Mais desenvolve atividades de fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional, musculação,
pilates, RPG, nutrição, arte-terapia, musicoterapia, cinesioterapia, hidroginástica, hidroterapia com piscina aquecida e elevador de auxílio, oftalmologia, geriatria, cardiologia, odontologia, clínica médica, gerontotecnologia, tudo isso no Centro-Dia, no bairro do Marizal, em Belém. A população brasileira, na verdade a população mundial está envelhecendo. E infelizmente o Brasil não se preparou para esse envelhecimento tão rápido. Então nós estamos indo exatamente ao encontro das pessoas que estão precisando de um centro de prevenção, de reabilitação, de tratamento, para ter uma velhice mais saudável, para que eles possam viver mais alegres, mais felizes, mais saudáveis, que eles possam realmente ter a longevidade que se espera. O olhar sobre o envelhecimento tem uma outra forma de acontecer, que é de inclusão, de participação, de saúde, de segurança e de projetos de vida. Tudo isso vai acontecer aqui. Então esse centro, ele é um sonho pra gente, né? Porque a gente consegue ter o atendimento tanto do paciente que já chega com um quadro de dor, que precisa melhorar, quanto o paciente que quer se prevenir de ter algo. A possibilidade de um atendimento multiprofissional num só lugar, com especialistas com experiência no envelhecimento, para que a gente possa proporcionar mais qualidade de vida, mais saúde, com foco em prevenção, que é o mais importante, mas também controle de doenças e reabilitação. Nós temos a alegria imensa de poder oferecer à sociedade de Belém um centro de envelhecimento saudável diferenciado, com um serviço com modalidades diferentes também. Estamos oferecendo algumas outras comodidades, de acordo com a necessidade também de uma população idosa e também a partir dos 40 anos, mas de uma classe que já pode utilizar de um serviço especial que nós estamos oferecendo. E é claro, daqui nós queremos partir para outras unidades em diferentes locais na nossa cidade, quem sabe para o interior do estado e futuramente, se Deus quiser, também avançar para a residência também, que é uma necessidade muito grande dos idosos na cidade de Belém e em qualquer cidade do Brasil. Incentivar políticas públicas, políticas privadas, fazer parcerias, estimular que o idoso possa reviver tempos tão bons, tempos tão saudáveis e tempos atuais, aliando a isso uma vida mais saudável, tendo autonomia no seu caminhar, no seu dia a dia, no seu bem-estar. Inclusive com uma novidade, a questão do hotel dia, né? Que você consegue passar o dia aqui, o idoso passa o dia aqui e desfrutando de toda essa maravilha. Um ambiente maravilhoso, com toda a infraestrutura necessária para receber a pessoa idosa. A prevenção é o que há de melhor. Os idosos, as pessoas com limitação precisam de prevenção. Eu acho que esse é o grande caminho para o envelhecimento tranquilo, seguro e com menos agravos. É muito importante. Você consegue fazê-los praticar a prevenção ou eles já chegam quando estão realmente com bastante problema? Prazer enorme estar aqui. Os primeiros casos que acometem a população é o coração, em segundo o cérebro. No Pará nós temos uma dificuldade em relação a centros capacitados para orientação e acompanhamento e reabilitação dessas pessoas. Se a gente pode prevenir, nós temos menos reabilitação, gastamos menos, temos a pessoa saudável, nós temos a pessoa na sociedade, trabalhando, se divertindo, que é tudo que a gente quer. É que o Brasil, como o mundo,
certamente nos próximos 10, 15, 20 anos será um país de idosos. Um espaço maravilhoso, onde ele vai poder também interagir com outro idoso, com a família e com profissionais de alto nível. A gente trabalha em cima dos 4 pilares do envelhecimento ativo, de acordo com a OMS, que são saúde, segurança, participação e aprendizado ao longo da vida. Então, a gente procurou, dentro dos 4 pilares, integrar todas as pessoas de uma maneira bem diferente. Então, a gente leva muito em consideração o que a pessoa realmente quer fazer, o que gosta de fazer, porque aqui a gente quer que todo mundo seja protagonista da sua própria vida, que tenha autonomia para decidir o que é melhor, mas sempre orientado por um profissional da área. Esse espaço ele não visa outra coisa, dar uma qualidade de vida melhor ao idoso e um poder de envelhecimento bem saudável, inteligente. O espaço Viver Mais dá um sonho. O espaço do Viver Mais aqui é um espaço bem eclético, democrático, onde tem espaço para todos, para a família, né? O idoso pode vir para cá de manhã, a família pode visitá-lo durante o dia. Os idosos ficam sozinhos em casa. E isso pode se tornar, inclusive, um problema sério, porque o idoso esquece de beber água, então ele desidrata, ele pode ter uma série de agravamentos por causa da desidratação. Existem alguns casos também de pessoas que vão começando a ter um pouco de perda de memória e é arriscado, é perigoso ficar sozinho em casa, esquece a panela. Então a gente está com essa nova modalidade também, que é o centro-dia, em que os pacientes terão total acompanhamento, médico, enfermeira, vai ver se está na hora de tomar o remédio, vai acompanhar a medicação, vai acompanhar a parte de higiene, além de estar totalmente envolvido com as nossas atividades. Então isso é incrível. O envelhecer ele não tem uma idade certa, né? A partir do momento que nós nascemos já começamos a envelhecer. Então nunca é tarde para se procurar o atendimento para o idoso e que o quanto antes começar melhor, porque a precaução é o melhor remédio, né? Então, a gerontologia ela é o estudo do envelhecimento. E o envelhecimento não é quando a pessoa faz 60 anos, né? A gente começa a envelhecer quando a gente nasce. Então a gente precisa fazer a prevenção desde cedo. Aos 25 você já começa a melhorar a sua parte nutricional, precisa fazer atividade física, mas aos 40 você precisa intensificar todos esses cuidados exatamente para prevenir as doenças que podem levar a alguns distúrbios graves de saúde, né? E todos nós aqui somos gerontólogos, ou seja, nós temos uma visão holística do ser humano como um todo. E isso é bárbaro, ter uma equipe totalmente especializada, atendendo a todos que têm mais de 40 anos, é o sonho de todo gestor de saúde pública. Viver Mais, um novo olhar sobre o envelhecimento. Ligue 4009-8500, agende sua visita e venha conhecer o primeiro centro de envelhecimento saudável do norte do Brasil. Quero agradecer essa grande equipe de profissionais que trabalha lá no Viver Mais, que trabalha no Hospital Cíntia Charon. Quero agradecer minha família, todos os amigos, todos os médicos e todos os profissionais que estiveram lá conosco nesse momento ímpar, onde Deus se fez presente e se faz sempre. Quero também falar para vocês que a partir do próximo programa estaremos com uma série de apresentações de aniversário. A nossa comemoração de aniversário de 1 ano do programa Viver Mais na televisão. Teremos grandes convidados como o queridíssimo Nilson Chaves, o nosso Pinduca Rei do Carimbó e a Dona Onete, maravilhosa, nossa rainha do carimbó. Você não pode perder. Foi um programa
super animado de ser gravado. Você vai ver isso em todos os momentos, porque nós precisamos viver mais alegres, mais felizes, mais saudáveis. Afinal de contas, muito mais importante do que acrescentar dias às nossas vidas é acrescentar mais vida aos nossos dias. Fiquem todos com Deus e até o próximo Viver Mais de um ano! Aí, gente!